Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso favor. Mandai, Senhor, Dai, Senhor, o o vosso Espírito. Espírito, e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos ao Deus que instruís os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e saibamos gozar sempre da sua consolação. Cristo, Deus nosso, Amém. sede da sabedoria, Rogai por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Então, antes de começar propriamente a sessão de hoje, que é a penúltima, de hoje a 15 dias faremos a última, dia 17, é o terceiro capítulo do documento sobre a sinodalidade, que tem como título a realização da sinodalidade, ou seja, como é que se concretiza, em que é que se concretiza a sinodalidade. E o que é que são as concretizações? Onde é que se concretiza a sinodalidade? Concretiza-se nos sujeitos, que são, por um lado, todo o povo de Deus, por outro lado, todos os ministros ordenados, o bispo de cada diocese com o seu presbitério, os bispos nos seus agrupamentos, sejam eles conferências episcopais ou patriarcados, consoante a Igreja do Ocidente ou a Igreja do Oriente, e, sobretudo, o colégio episcopal, que tem como cabeça desse colégio o Romano Pontífice. Vocês sabem que quando falamos do colégio episcopal, não é apenas o conjunto dos bispos. A cabeça do colégio episcopal é o Romano Pontífice. Portanto, não se pode falar do colégio episcopal sem conceber o Romano Pontífice, o Papa, como cabeça e membro do colégio episcopal. E, naturalmente, que esta diversidade de sujeitos dá lugar a estruturas locais, desde a paróquia à diocese, às províncias eclesiásticas, às regiões, aos países, aos continentes, e, portanto, estamos a falar de estruturas, e as estruturas começam pelos organismos locais, paroquiais ou diocesanos, os organismos regionais, provinciais ou mundiais. E, entretanto, estes sujeitos e estas estruturas entram em processos de sinodalidade e realizam eventos sinodais. Os eventos sinodais são as diversas modalidades dos sínodos. O sínodo diocesano, o sínodo provincial, o sínodo patriarcal, o sínodo universal dos bispos, convocado pelo Romano Pontífice e representativo dos bispos a nível mundial, que foi restaurado por São Paulo VI, e depois, naturalmente, as reuniões magnas, sagradas, destes sujeitos e estes eventos ecuménicos, sinodais, como é, sobretudo, o concílio ecuménico. Há também concílios que assim se chamam, porque a modalidade foi essa que se foi desenvolvendo ao longo dos séculos, mas temos sempre a falar dos chamados eventos sinodais. Portanto, hoje não falamos tanto de teologia nem de espiritualidade, embora esteja presente e subjacente para nos ajudar a perceber como é que os sujeitos, as estruturas, os processos e os eventos sinodais realizam e concretizam na vida da Igreja, e a partir da teologia da sinodalidade e da experiência da comunhão na Igreja, toda esta realidade. Portanto, assim, à maneira de uma introdução, podemos dizer
que o presente capítulo, este terceiro capítulo, toma como ponto de partida a vocação sinodal do povo de Deus. Se o povo de Deus não fosse um povo sinodal, nada destas realidades que vamos falar hoje teriam lugar. E para conhecer esta vocação no concreto, nós naturalmente vamos descrever ao longo desta lição as estruturas sinodais ao nível local, ao nível regional, ao nível universal. E, consoante o lugar onde se realizam estes eventos sinodais, assim naturalmente nós falamos dos sujeitos implicados nestes processos e nestes eventos. Portanto, é um resumo do que eu já tinha dito resumidamente também. E a primeira frase que eu gostava de destacar, agora vocês já começam a compreender com todos os anteriores capítulos que tratamos, então o primeiro subcapítulo deste terceiro capítulo intitula-se A Vocação Sinodal do Povo de Deus. E a primeira frase, no número 72, diz o seguinte: o inteiro povo de Deus, nós todos que estamos aqui, é interpelado pela sua originária e original vocação sinodal. Portanto, nós parece que estamos agora a ouvir pela primeira vez uma coisa que até aqui poucos falavam, mas trata-se de algo que é originário como vocação do povo de Deus, a sua vocação sinodal. Então, naturalmente, compreendem que esta circularidade de todas estas realidades que acabei de enunciar promove a dignidade batismal e a corresponsabilidade de todos. Aquilo que a vocação sinodal nos vem dizer é que não há ninguém na Igreja que, em virtude da sua dignidade batismal, não seja responsável da Igreja. Nós temos que superar aquela visão bastante ultrapassada e clerical que tínhamos, de que a responsabilidade era sempre, e às vezes só, dos padres. Não. A dignidade batismal de todos os membros do povo de Deus confere aos batizados uma corresponsabilidade universal. Por quê? E isto é muito importante e nós já o tratámos nas lições anteriores. Porque esta corresponsabilidade de todos valoriza a presença dos carismas difundidos pelo Espírito Santo no povo de Deus. Portanto, o Espírito Santo acabamos de o celebrar há 8 dias e percebemos que, de facto, na lição anterior, há 8 dias também, que o Espírito Santo é o grande motor da sinodalidade. E, portanto, não, mas mesmo se nós conhecíamos e acentuávamos a importância do ministério específico dos pastores, que em comunhão colegial com o Bispo de Roma tinham e tiveram no passado quase exclusivamente esta responsabilidade batismal. Mas não, felizmente que hoje aquilo que estamos a valorizar é a universalidade dos carismas, sejam eles dons carismáticos que vêm através do batismo e das graças que Deus dá a cada um de nós como fiéis, seja os dons hierárquicos que através dos sacramentos o mesmo Espírito Santo dá aos ministros ordenados. Então, é esta comunhão de corresponsabilidade que garante a realização dos tais processos e eventos sinodais. E tudo isto, e todos nós, todo o povo de Deus na sua totalidade, age em fidelidade à fé que professamos e escutando o Espírito Santo para, através dessa escuta,
realizarmos a missão da Igreja. Então, perante isto que acabei de vos dizer, é importante acentuar esta outra frase que vou repetir agora. Nesta perspectiva, é essencial e direi indispensável a participação dos fiéis leigos. Tanto mais que a eles se deve a específica competência nos vários âmbitos da vida cultural e social. O Papa Francisco, num trabalho que eu fiz e publiquei como a minha oração de sapiência quando me jubilei em novembro passado, trabalho estes documentos vários, incluindo o que estamos a trabalhar agora, para dizer exatamente isto mesmo. O Papa salienta muito a importância daquilo que é o contributo dos fiéis leigos e que é absolutamente indispensável. Por isso ele diz, é indispensável a consulta dos fiéis leigos antes de dar início aos processos de discernimento e de decisão nas estruturas sinodais. O Papa diz que se permanecemos apenas numa mentalidade clerical, corremos o risco de manter os fiéis leigos à margem da vida eclesial. Portanto, eu penso que hoje a razão de ser desta lição é corresponsabilizar o inteiro povo de Deus, portanto, todos vós, ninguém excluído, naquilo que é a vocação sinodal da Igreja. Portanto, devemos valorizar este princípio da coessencialidade, são ambos essenciais, os dons hierárquicos, por um lado, dos ministros ordenados, incluindo o Papa, e os dons carismáticos na Igreja, que o Espírito Santo derrama sobre os fiéis leigos, como ele entende e como ele quer, e ai de nós se não valorizamos estes dons carismáticos. Graças a Deus que o Concílio Vaticano II pôs em grande luz e em evidência estes dons carismáticos. Portanto, estas realidades, que são os carismas doados pelo Espírito Santo para a renovação da vida e da missão da Igreja, oferecem experiências de vida significativas em articulação sinodal, naturalmente, com a vida e a comunhão que decorrem não só do nosso discernimento comunitário como fiéis leigos, mas de toda a Igreja através da multiplicidade das vocações. Então agora o Papa resume isto que vos acabei de dizer, afirmando o seguinte: na vocação sinodal da Igreja, o carisma da teologia é chamado a desempenhar um serviço específico mediante a escuta, o anúncio e a inteligência sapiencial, científica e profética da palavra de Deus e da fé. Mas depois é todo o povo de Deus, na sua globalidade, que deve fazer o discernimento evangélico dos sinais dos tempos e que deve estabelecer um diálogo com a sociedade, as culturas, para que o anúncio do Evangelho se enraize na história humana, na história social. Portanto, é como a Igreja a levar aos ambientes humanos, à sociedade civil, a novidade, a boa nova do Evangelho. Sem isto, diz o Papa, que qualquer vocação cristã, sem esta comunhão com os teólogos por um lado, mas com todo o povo de Deus por outro, dificilmente conseguiríamos fazer este discernimento, que para além de pessoal, é comunitário e ao mesmo tempo com os ministros ordenados é colegial. Então, esclarecido isto, que a meu ver é muito importante, nós podemos dizer que os eventos sinodais
ou as estruturas nas quais são escutadas as diversas vocações do povo de Deus, isso é feito através de 3 momentos. O Papa distingue três momentos: fala de preparação por um lado, celebração por outro e recepção por outro. 3 momentos, ou 3 fases da atividade sinodal. Eu explico brevemente o que é cada uma delas. A preparação é aquilo que nós já fomos chamados a fazer em ordem ao Sínodo de 2023-2024. Foram auscultados todos os leigos, ou se não todos, uma boa parte, através das estruturas sinodais de cada diocese e de cada paróquia, e isto foi a preparação, auscultar. Chegaram perguntas, foram pedidas respostas, foram dadas respostas, foram enviados resumos dessas respostas, primeiro a nível das dioceses, depois a nível das províncias eclesiásticas, sua vez a nível regional, as diversas zonas da Europa ou da América Latina ou de outros continentes, e agora vamos fazer a primeira fase de celebração do Sínodo, em outubro de 2023. E depois continuaremos numa segunda fase da celebração, em outubro de 2024. A terceira fase, que é a recepção, é o quê? É o processo através do qual se faz chegar às dioceses, às regiões, ao mundo inteiro, portanto, a todo o povo de Deus na sua expressão múltipla e diversificada, todas as conclusões e orientações que saíram da celebração do Sínodo. Portanto, preparação é a auscultação, é dar voz a todos. Celebração é o momento de debate, de discernimento e de confecção dos documentos e das conclusões das assembleias sinodais centrais, em Roma, promovidos e presidido pelo Romano Pontífice, com todos os representantes a nível mundial, e depois tudo o que sai e os documentos que o Papa envia, assinados por si, a ele publica as conclusões de cada sínodo, chega às pessoas nas dioceses do mundo inteiro. E isso chama-se recepção, ou seja, a documentação aprovada vai ao encontro das comunidades para ser posta em prática. É recebida, acolhida pelo coração do povo de Deus e dos seus fiéis para pôr em prática aquilo que, ao fim e ao cabo, são as decisões do Sínodo. Vocês lembram-se que também o primeiro Sínodo da Igreja, o Concílio de Jerusalém, obedeceu um bocadinho a este processo. Chegaram as informações, as dúvidas, os problemas, os apóstolos reuniram-se, celebraram o Sínodo ou Concílio propriamente dito, discerniram, tomaram as decisões e a seguir enviaram os seus responsáveis das diversas comunidades a levar às comunidades primitivas aquelas que tinham sido as primeiras decisões conciliares dos primeiros responsáveis da Igreja, que eram os apóstolos e os seus primeiros sucessores, ou primeiros filhos, digamos assim, que eles tinham ordenado e posto à frente das comunidades que fundaram. Portanto, é muito importante perceber esta dinâmica também, porque é isto que, ao fim e ao cabo, constitui os diferentes acontecimentos ou eventos sinodais. Portanto, o que é fundamental aqui? É a escuta atenta do Espírito Santo. Porque o Papa já teve a ocasião de dizer nas últimas audiências de quarta-feira que o Sínodo não é uma assembleia democrática onde se vota aquilo que eventualmente cada um tem na cabeça ou lhe parece importante. Diz ele, não.
O sínodo é uma assembleia a que preside o próprio Senhor ressuscitado, a sequência daquilo que era, como eu já expliquei aqui, a Kaal e a Agvé, a Assembleia do Senhor, ou a Eclésia, que é a mesma Assembleia do Senhor, do ressuscitado, e então, daí, naturalmente, com a ajuda do Espírito Santo, faz-se esta consulta, este discernimento, esta decisão, mas é sempre o Espírito Santo o grande condutor desta ação. Portanto, a aplicação da dimensão sinodal da Igreja deve naturalmente integrar e atualizar o património, sempre o depósito da fé, como nós costumamos dizer, e a tradição da vida da Igreja ao longo dos séculos, que foi confirmada depois pelos concílios, e que o último, como sabem, foi o Concílio Vaticano II. Ora bem, então agora vamos começar pelas regiões onde se realizam os eventos sinodais. E agora este outro subtítulo diz a sinodalidade na Igreja particular. Vocês sabem que esta expressão Igreja particular é a mesma coisa que dizer diocese. Portanto, o primeiro sínodo é o sínodo diocesano. Não, tem que tirar. Nas igrejas do Ocidente ou nas igrejas do Oriente, aí chama-se Assembleia Sinodal, aqui, ou Patriarcal, aqui chama-se Sínodo Diocesano. Portanto, o primeiro nível de exercício da Alguém me tinha tirado o som, agora já me estão a ouvir? É que o senhor engenheiro, sem querer, tirou-me o som. Agora já me ouvem, não ouvem? Agora já ouvi, agora já. Obrigada. Não fui eu que me calei, eu falo até demais. Mas pronto, estava a dizer que o primeiro nível do exercício da sinodalidade é nas dioceses, em cada uma das dioceses do mundo. Ora bem, na igreja particular é necessário que se ausculte o pensamento, os sentimentos, a vida de todo o povo de Deus que se reúne à volta do bispo. Portanto, naturalmente que isto faz-se através dos organismos que são expressão da vocação sinodal do povo de Deus. O Papa Francisco frisou o seguinte: somente na medida em que estes organismos diocesanos ou paroquiais permanecem ligados com a base, e a base é todo o povo de Deus, e partem das pessoas, todo o povo de Deus, dos problemas de cada dia de todo o povo de Deus, somente a partir desta experiência se pode começar a realizar e a concretizar uma igreja sinodal. Então, as primeiras estruturas, como acabei de dizer, são o sínodo diocesano ou a assembleia eparquial. Eparquial é uma palavra que se usa no Oriente para dizer a mesma coisa que diocesano. A eparquia é outro nome vindo do grego com que se diz a palavra diocese. Portanto, estes sínodos, sínodo diocesano ou assembleia eparquial, é o vértice das estruturas de participação da diocese. Portanto, o primeiro lugar de relevo deve ser dado a estas duas estruturas, sínodo diocesano e assembleia eparquial nas igrejas de rito oriental. Portanto, o povo de Deus, reunido no nome de Cristo, sob a presidência do bispo, faz o discernimento dos desafios sociais.
olhamos para a realidade à nossa volta, social, cultural, política, etc., e os desafios que isso coloca à Igreja Diocesana e sob a presidência do Bispo e com todo o povo de Deus lá representado no Sínodo, faz-se esta reflexão e procura-se, de alguma maneira, dar a resposta que o Espírito Santo inspira naquela Assembleia Sinodal. Digamos que o ato de governo e a comunhão que o Bispo deve promover deve ser realizado e concluído a partir da auscultação de todo o povo de Deus. E agora aqui queria também explicar uma outra coisa, como há bocado expliquei, das diversas estruturas. No seu funcionamento destas estruturas sinodais, há uma lógica que fala destas três expressões: todos, alguns e um. O que é que isto quer dizer? Todos quer dizer que qualquer que seja o nível da Assembleia ou do Sínodo Diocesano, local, regional, universal, todos são chamados. Portanto, o Sínodo pressupõe sempre esta palavra todos, que quer dizer ninguém excluído. Muitas vezes não é possível auscultar todos até o último numericamente. Mas ai de nós se não temos capacidade de dar voz a todas as pessoas, porque o Espírito Santo está em todos os batizados. Pois quando se fala de alguns, não é excluir os outros, porque já estão todos representados. Mas é para dizer que depois quem tem que representar todos numa pequena Assembleia Sinodal são aqueles que foram eleitos, chamados para tomar parte. E então aí estão toda a espécie de vocações do povo de Deus. As famílias, os casados, os consagrados, os leigos, que trabalham na vida social, política, cultural, os ministros ordenados, o bispo, o presbitério, etc. Portanto, estes são alguns, são aqueles que constituem o sínodo propriamente dito, mas todos já foram consultados. E o representa o bispo ao nível do sínodo diocesano ou o papa ao nível do sínodo universal em Roma. Para dizer que são três expressões, todos, alguns e um, que são as formas de se organizar o próprio sínodo ao nível que ele lhe compete realizar-se. Portanto, a participação de todos deve ser ativada por meio da consulta no processo de preparação do sínodo. Depois, aquela fase, estamos a falar aqui da preparação, depois a celebração, naturalmente tem que ser feita por um grupo um bocadinho mais pequeno. E estes são os alguns, mas que têm que ter consciência que estão lá em nome de todos e tendo dado voz a todos. Portanto, estes alguns são aqueles a quem compete a realização do evento sinodal propriamente dito na sua celebração. E, naturalmente, o bispo, senhor dos apóstolos e pastor do seu rebanho, convoca, preside o sínodo da igreja particular para a sua celebração. E, naturalmente, ele, bispo, com quem lá está, é chamado a nele exercitar com a autoridade que lhe é própria o mistério da unidade daquela Assembleia e da sua condução. Estamos a falar do sínodo diocesano. Naturalmente, quando falamos do sínodo universal, esta figura do é o Romano Pontífice. Agora, para perceber como é que esta auscultação se faz e onde é que se encontram os representantes que depois vão tomar parte em cada um dos sínodos, consoante a sua realização local, regional, provincial ou universal, há outras estruturas que estão ao serviço da sinodalidade. E agora continuamos a falar sempre ao nível da igreja particular, ou seja, de cada diocese. Então, quais são esses organismos ou estruturas sinodais?
são, antes de mais, a própria Cúria Diocesana, com toda a sua diversificada organização. Depois, o Colégio dos Consultores, que são aqueles ministros ordenados que o bispo escolhe para o governo mais direto e imediato da diocese. Depois, às vezes esta função é desempenhada em muitas dioceses pelo cabido dos cônegos, que é um pequeno grupo escolhido pelo Papa, um bocadinho pelas suas competências, pelo Papa a nível universal ou pelo bispo na sua diocese. Depois há também ainda um conselho para os assuntos económicos da diocese ou da paróquia, e ainda na diocese há 2 outros órgãos. Um é representante dos ministros ordenados, que é o Conselho Presbiteral, e o outro é o Conselho Pastoral, que é convocado pelo bispo e onde estão presentes, na sua maioria, leigos. Tanto os leigos no Conselho Pastoral são chamados a dar o seu contributo sinodal para a organização da pastoral diocesana. Portanto, percebem que todos estes conselhos, presbiteral, sinodal, ou melhor, pastoral, económico, têm esta finalidade. O pastoral é destinado à contribuição qualificada de um conjunto de pessoas que vêm do presbitério ou do próprio povo de Deus na sua diversidade. Portanto, é muito importante perceberem que todo este processo foi extraordinariamente impulsionado pelo Concílio Vaticano II. Em muitos documentos nós encontramos exatamente as recomendações do Concílio, precisamente na sua fase de recepção. Terminado o Concílio, foram publicados os documentos, e os documentos formaram a Igreja nestes 60 anos depois do Concílio. E ainda não está completamente recebido todo o Concílio, ou seja, ainda não está totalmente atuado, posto em prática o Concílio na beleza dos documentos que ele produziu durante os anos em que esteve em curso o Concílio Vaticano II. Mas agora, e para chegar um bocadinho mais perto daquilo que é também a presença de cada um de vós nas dioceses, falamos da sinodalidade ao nível da vida paroquial. Talvez seja aí onde as coisas ainda precisem de se desenvolver um bocadinho mais e de aprofundar-se mais. De qualquer modo, tenham presente que na concepção da Igreja e recentemente do Concílio Vaticano II, a paróquia, se não é, devia ser assim, é a comunidade de fiéis que realiza de forma visível, imediata e quotidiana o mistério da Igreja e a sua missão. Portanto, as relações fraternas dos membros do povo de Deus que estão em cada paróquia, a comunhão na diversidade das vocações e das gerações, dos carismas e dos ministérios, ou de outras competências, tudo isto forma uma comunidade concreta. E esta comunidade concreta é a paróquia, que é a expressão inicial, primordial da própria vida da igreja local. E por isso também, ao nível da paróquia, existem, se não existem, deviam existir e deviam funcionar, antes de mais, o Conselho Pastoral Paroquial, ou seja, o bispo, o padre, o pároco, devia rodear-se exatamente de pessoas a quem escuta para toda a programação e condução da vida pastoral em cada paróquia. E pela importância que tem também a organização da vida de cada paróquia e as necessidades organizativas de cada paróquia, um outro conselho muito importante que existe na diocese e que é obrigatório existir em cada paróquia é o Conselho para os Assuntos Económicos. Portanto, 2 conselhos
são expressão e concretização da vida sinodal. O Conselho Pastoral Paroquial e o Conselho Paroquial para os Assuntos Económicos. Naturalmente, são estas pessoas que em cada uma das paróquias de uma diocese mandam depois os seus representantes e enviados para o Conselho Pastoral Diocesano. Ou seja, os Conselhos Pastorais Paroquiais trabalham em articulação com o Conselho Pastoral Diocesano. Portanto, já perceberam agora que a sinodalidade, afinal, não é uma coisa vaga, abstrata, que a gente ainda não sabe bem o que é. Se funcionar, e quando e onde funciona, é verdadeiramente uma rede extraordinária de relações, de comunhão, de missão, de fraternidade, de espiritualidade, que torna viva, atual e presente na história a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, avançando e alargando o âmbito destas realizações, nós podemos falar da sinodalidade das igrejas particulares ao nível regional. Então, aí estamos a falar do sínodo provincial, ou do sínodo regional, ou do sínodo patriarcal, para falarmos das igrejas do Oriente. Naturalmente, a sinodalidade a este nível promove o caminho comum das diferentes igrejas particulares daquela região, daquele país, ou daquele continente, ou parte daquele continente, e serve para reforçar os vínculos espirituais e institucionais que se atuam nas diferentes igrejas locais ou dioceses de uma região. Ora bem, tenham presente que esta foi a grande primeira experiência da sinodalidade nos primeiros séculos da Igreja. Desde os primeiros séculos, tanto no Oriente como no Ocidente, as igrejas fundadas pelos apóstolos ou pelos seus colaboradores, discípulos, que depois presidiram as comunidades fundadas pelos apóstolos, desempenharam um papel específico no âmbito da sua província, região, enquanto o seu bispo é reconhecido, respectivamente, como metropolita ou como patriarca. Vocês sabem que Portugal está dividido em 3 metrópoles ou províncias eclesiásticas, que são as arquidioceses de Lisboa, de Évora e de Braga. Portanto, o país está dividido nestas 3 províncias eclesiásticas e, portanto, os sínodos podem realizar-se a nível de província ou a nível do país inteiro. Sei, por exemplo, que na Itália as dioceses todas se reúnem a cada 10 anos para fazer, por um lado, uma revisão de vida e, por outro lado, uma programação em ordem ao futuro. E esta é a forma como a sinodalidade cresce a um nível mais alargado. Ora bem, muitas vezes, para além dos sínodos diocesanos ou provinciais, realizaram-se ao longo da história da Igreja e nos primeiros séculos, sobretudo, os chamados concílios particulares. Vocês já sabem que a palavra sínodo e concílio são sinónimas, praticamente. E, portanto, estes concílios particulares foram formas de organização sinodal. E são assembleias sinodais onde participa o povo de Deus nos processos de discernimento e decisão a um nível mais alargado. Naturalmente, todos os componentes da porção do povo de Deus confiada a um bispo se reuniam, as diversas dioceses, e, consequentemente, realizavam a comunhão entre as igrejas particulares. Hoje, estes concílios particulares deram, sobretudo, lugar a uma experiência que nasceu com o Concílio Vaticano II e que vocês conhecem, estão habituados a ouvir falar,
mas que talvez não liguem a esta forma de sinodalidade que hoje estamos a desenvolver, e são as conferências episcopais. Vocês sabem que a nível do nosso país há uma conferência episcopal que é a reunião magna de todos os bispos do nosso país. As 21 dioceses, as 20 dioceses territoriais e a diocese militar são, digamos assim, aquelas que compõem a província, ou melhor, peço desculpa, a Conferência Episcopal Portuguesa. E depois, em cada país, há uma conferência episcopal que muitas vezes pode estar dividida, quando o país é muito grande e tem muitas dioceses, em províncias ou conferências episcopais regionais, mas do mesmo país. Por exemplo, a Itália, que tinha, agora já tem menos, porque muitas dioceses têm sido agrupadas, mas a Itália tinha mais de 300 dioceses. Portugal tem apenas 21. Imaginem a Itália com 300 dioceses, era um autêntico concílio se reunissem naturalmente só os bispos do inteiro país italiano. Mas assim acontece também espalhados pelo mundo inteiro. Consoante a dimensão dos países ou a dimensão dos continentes, assim as conferências episcopais podem ser mais restritas ou mais alargadas, únicas ou setoriais. E, portanto, também elas são uma forma hoje atualíssima e constante. Vocês sabem que os bispos se reúnem no mínimo 3, 4 vezes por ano para trabalharem em conjunto os problemas da totalidade das igrejas presentes no nosso país. É evidente que há uma igualdade substancial entre todos os bispos. As pessoas às vezes pensam que os bispos dependem do patriarca, porque é, enfim, o bispo da capital e o bispo que é patriarca e que normalmente é cardeal, mas o patriarca não é mais, enquanto bispo, do que qualquer um dos outros bispos. E por isso é preciso perceber que a conferência reúne os bispos na sua totalidade, mas eles, entre si, são absolutamente iguais e distintos, diferentes naturalmente, mas com a mesma dignidade e com o mesmo poder em termos hierárquicos. Ora bem, então vocês percebem que é importante esta realização dos processos sinodais a nível nacional ou dos congressos eclesiais que muitas vezes se realizam a nível de países que têm mais dioceses. Normalmente nunca é anual, são de 5 em 5 anos, ou nos casos como o da Itália, de 10 em 10 anos. A nível do Oriente, há uma forma de organização sinodal parecida com o Ocidente, onde há sobretudo as chamadas conferências episcopais. Mas nas igrejas orientais católicas, os patriarcados são, de alguma maneira, uma forma equivalente às conferências episcopais. É uma forma que reúne as igrejas locais daquele patriarcado. É um nome diferente e é um nome mais antigo, não como o da Conferência Episcopal, que nasce praticamente com o Vaticano II, mas que tem a mesma função. Tanto nestas igrejas orientais de rito católico, mas ao mesmo tempo oriental, o patriarcado constitui uma estrutura sinodal que exprime a comunhão entre as igrejas, tal como numa província ou numa região as conferências episcopais o experimentam também. Portanto, o patriarcado promove a unidade da diversidade e a catolicidade através da comunhão dos fiéis no seio de uma mesma igreja patriarcal, em comunhão com o Bispo de Roma e com a Igreja Universal. Ora bem, depois sabemos que existem também os tais conselhos regionais que equivaliam ou equivalem ainda hoje aos concílios particulares, que correspondem exatamente às uniões de conferências episcopais ou de patriarcados das igrejas orientais.
Portanto, são tudo estruturas que favorecem a inculturação do Evangelho nos diversos contextos culturais, sociais, políticos, onde a Igreja se encontra implantada, precisamente para responder, assistida pelo Espírito Santo, aos desafios que se lhe colocam nessa situação. E agora chegamos àquela que nós podemos chamar a visão mais universal da sinodalidade. E estamos a caminho do fim já da nossa sessão, estamos a aproximar-nos das 10 horas, mas estamos perfeitamente em tempo com o nosso programa. Então, esta última fase agora, os últimos números, que vai do 94 ao 102, e que é a última parte do capítulo 3º, é a sinodalidade da Igreja Universal. Portanto, a sinodalidade como dimensão constitutiva da Igreja exprime-se também ao nível da Igreja Universal, ou seja, da comunhão das igrejas particulares em todo o universo, em todo o mundo, e, sobretudo, da comunhão de todo o colégio episcopal, que naturalmente é a comunhão das igrejas particulares, presidida pelo Romano Pontífice. E aqui, o que é comum a todas as igrejas é o depósito da fé, como se dizia antes, ou seja, o conteúdo da fé que nós professamos. E quem é o garante, digamos assim, da unidade, garante visível da unidade do povo de Deus, é o Bispo de Roma, em comunhão com todos os bispos que presidem as dioceses do mundo inteiro. Portanto, uma igreja sinodal que é governada pelo primado do Papa, mas ao mesmo tempo com todos os bispos da Igreja Universal. Mas, atenção, voltamos ao ponto de partida. Dentro desta comunhão universal, sinodal, cada batizado e todos os batizados, em comunhão com o colégio episcopal e com o bispo de Roma, todos no seu conjunto e em comunhão com o sucessor de Pedro, somos chamados a conduzir a Igreja e a governar, digamos, a sua própria vida e a sua própria visão. E aqui é muito interessante ter presente que o Papa não está nem sozinho, nem acima da Igreja. O Papa representa Jesus Cristo como cabeça do seu corpo ressuscitado, que é o povo de Deus, o corpo de Cristo ressuscitado, e o Papa não está sozinho ali como cabeça daquele corpo em representação de Cristo ressuscitado. Ele preside essa Assembleia Sinodal, mas todos estão revestidos da mesma dignidade batismal e depois na multiplicidade dos estados, das vocações e das missões que a cada um compete. Portanto, nós podemos dizer que se, por um lado, o Colégio Episcopal desempenha um ministério insubstituível em todo o mundo através das igrejas particulares, a cabeça, que é o Bispo de Roma, agindo em comunhão hierárquica com todo o Colégio Episcopal, acaba por ser aquele que preside a unidade do povo, de todo o povo de Deus espalhado pelo mundo inteiro. E então é neste sentido que a reunião sagrada, magna, de todas as formas de sinodalidade na Igreja é o concílio ecuménico. Vocês têm presente, de ouvirem falar, alguns mais antigos, Constantinopla, Niceia, etc., grandes concílios célebres, Éfeso, onde se definiram os dogmas da Igreja, mas não conhecerão esses, não se lembrarão desses, mas lembram-se pelo menos do Concílio de Trento, nos anos 500 do segundo milénio, ou lembram-se do Concílio Vaticano II, no final dos anos do segundo milénio, em 1800 e muitos,
já perto do século XX, e que, sobretudo, conhecem dos anos 60 do século XX o Concílio Ecuménico Vaticano II. Portanto, o Concílio Ecuménico é, assim, o evento extraordinário, mais pleno e solene, no qual se exprimem, por um lado, a colegialidade episcopal, com o Papa como sua cabeça, e a sinodalidade eclesial ao nível da Igreja Universal, de que todos fazemos parte. É por isso que este concílio se chama o Sacrosanto Sínodo. Portanto, o Sacrosanto Sínodo é o concílio ecuménico, é a expressão mais alta e mais sagrada da sinodalidade da Igreja, onde a Igreja é una cum patribus, com todos os padres da Igreja, neste caso são os sucessores dos apóstolos, mas também com todo o povo de Deus. Aliás, nós sabemos como o Concílio Ecuménico Vaticano II foi o grande concílio da Igreja sinodal, da Igreja que verdadeiramente deu lugar àquela que nós chamamos a eclesiologia de comunhão, ou seja, a teologia da Igreja que se funda na comunhão trinitária. Portanto, esta que é a comunhão de todas as igrejas particulares e de todos os bispos em comunhão com o Papa, mas onde todos nós, em cada uma das nossas dioceses, estamos presentes e realizamos esta missão universal da Igreja. E agora, porque não se podem fazer concílios ecuménicos todos os anos, nem sequer de 50 em 50 anos, embora noutros tempos tenham feito com alguma regularidade, o Papa Paulo VI, neste momento São Paulo VI, foi ele o autor da restauração do Sínodo dos Bispos a nível universal. Portanto, é desde há 60 anos a esta parte, 50, 60 anos a esta parte, que se começaram a reunir os sínodos dos bispos, de que o último é aquele que está agora já se iniciou a sua fase preparatória, e a primeira fase da celebração vai ter lugar em outubro deste ano e a segunda fase em outubro do próximo ano, 2024. Portanto, este sínodo dos bispos, vocês viveram já vários sínodos, como eu também, já tenho 50 anos de padre, portanto praticamente vivi os sínodos todos, desde que o Papa Paulo VI, que é o meu Papa, o Papa do ano em que eu me ordenei, que já era Papa, ainda continuou a ser por vários anos, porque eu ordenei-me em 71, e ele morreu em 79, mas entretanto, já durante o meu tempo de seminário, quando o Papa João XXIII morreu, o Papa Paulo VI foi aquele que lhe sucedeu e que continuou o Concílio Vaticano II. E nos anos 70, o Papa Paulo VI, São Paulo VI, criou então este sínodo. Vocês talvez se lembrem ainda de vários documentos muito importantes, a Evangelii Nunciandi, por exemplo, sobre a evangelização, que o Papa publicou na sequência desse primeiro sínodo, não sei, se não foi o primeiro, foi o segundo, porque o documento Ecclesiam Suam é que terá sido o primeiro documento saído da primeira realização do sínodo. Portanto, estas assembleias sinodais foram-se desenvolvendo ao longo dos pontificados de Paulo VI, de João Paulo I, de João Paulo II. João Paulo I não teve tempo, só governou um mês, mas sobretudo João Paulo II, Bento XVI e agora o Papa Francisco. Ora bem, e o grande estimulador, digamos assim, impulsionador dos sínodos tem sido o Papa Francisco. Indicou uma linha mestra deste aperfeiçoamento na escuta mais ampla e atenta da fé do povo de Deus, graças à aplicação de procedimentos de consulta, como foi este último, ao nível das igrejas particulares. Portanto, por meio do processo de consulta do povo de Deus, a representação eclesial dos bispos e a presidência do bispo de Roma
o Sínodo dos Bispos, o que está em curso, é uma estrutura privilegiada de realização e de promoção sinodal e em todos os níveis da vida da Igreja. Portanto, este Sínodo Universal compete ao Romano Pontífice convocá-lo e presidi-lo. E aí também definir as necessidades da Igreja, as prioridades da Igreja e, por outro lado, escolher, promover os modos através dos quais o Colégio dos Bispos pode exercitar colegialmente o seu ofício com a Igreja Universal presidida pelo Romano Pontífice. Naturalmente, falamos aqui agora, e a terminar, das chamadas estruturas ao serviço do exercício sinodal do primado. E vocês sabem, são os últimos 2 números deste capítulo, o 101 e o 102, onde se fala de 2 realidades que vós conheceis muitíssimo bem e que são os órgãos colegiais e sinodais ao serviço do Romano Pontífice. O primeiro, como sabeis, é o Colégio dos Cardeais. Vocês sabem que o próprio Romano Pontífice, depois da renúncia do Papa Bento XVI, o Colégio dos Cardeais foi reunido precisamente para, depois da nomeação do Papa Francisco como sucessor de Bento XVI, o Papa Francisco reuniu o Colégio dos Cardeais precisamente para desenvolver este processo sinodal. Aliás, ele foi o reformador da Constituição Apostólica da Igreja. A última que tínhamos era ainda do Papa João Paulo II, e agora a última, que foi publicada exatamente o ano passado pelo Papa Francisco, demorou uma boa quantidade de anos, porque o Papa Francisco já completou este ano 10 anos de pontificado, e ele, desde o seu início, que reuniu um colégio estrito, não o colégio da totalidade dos cardeais, mas um grupo especial a partir do colégio cardinalício e representante de todo o mundo, com o qual fez a reforma da Cúria Romana. Vocês sabem que este colégio dos cardeais é também aquele que, quando se reúne e é convocado para um consistório, pode ser para a nomeação e eleição de novos cardeais, ou pode ser para aquilo que nós chamamos o conclave, que é a reunião magna para a eleição do Bispo de Roma. E que, no caso do Romano Pontífice Papa Francisco, foi feito exatamente para eleger o Papa Francisco. É o último conclave que teve lugar, foi exatamente aquele que elegeu, ainda em vida do Papa Bento XVI, mas que abdicou, renunciando e sendo emérito como Romano Pontífice, e que deu lugar à eleição do Papa Francisco. E essa eleição foi feita no conclave constituído pelo Colégio dos Cardeais eleitores, digamos assim. Ora bem, a dar continuidade a este trabalho do Colégio dos Cardeais e a presidir aos diversos dicastérios da Cúria Romana estão exatamente os cardeais. Todos os dicastérios são presididos por cardeais, e alguns deles, nomeadamente os mais importantes da chamada doutrina da fé e da disciplina da Igreja, quem preside a esses 2 dicastérios ou melhor, um dicastério, mas com 2 secções, é exatamente o Papa Francisco. Pela primeira vez, um Papa é prefeito do dicastério. Depois tem cardeais na mesma, em quem delega o exercício concreto desse poder, mas podemos dizer que nestes 2 dicastérios mais importantes e que são centrais, precisamente pela doutrina da fé, são presididos agora pela nova Constituição Apostólica que o Papa Francisco publicou o ano passado.
Ora bem, depois a Cúria é o conjunto de organismos, dicastérios e outros organismos que representam as diversas mansões do governo da Igreja e que, como vos disse, são presididos pelos cardeais. E passei um bocadinho das 10 horas, mas também comecei às 10h05, de maneira que a nossa hora do costume passou, mas a nossa lição também se esgotou. Foi talvez um bocadinho mais árida, mas também era importante vocês conhecerem estas coisas e perceberem de que maneira a Igreja é assistida e governada pelo Espírito Santo e em nome e a representação da Santíssima Trindade como expressão da vida trinitária que vive, que está na Igreja e que conduz a Igreja e que torna a Igreja missionária da história e do mundo inteiro.